Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa sequência didática. Eu sou Miriam Oliveira, acadêmica do curso de Licenciatura em Química pelo IFMA, Campus Monte Castelo e o Polo São João dos Patos. A nossa aula de hoje é sobre substâncias simples e composta. Na aula anterior, a gente fez uma introdução à química, associamos a ela ao nosso cotidiano. Explanamos um pouco sobre matéria, seus fenômenos químicos e físicos. Hoje, a nossa aula vai ser sobre substâncias simples e composta. A matéria, quando constituída por um conjunto de átomos ou de moléculas quimicamente iguais, ela recebe o nome de substâncias puras. A matéria é aquele conceito que todos nós já conhecemos desde a aula anterior, assim como desde o ensino fundamental, a gente vem trabalhando com essa introdução à química. E matéria é um conceito que todos nós conhecemos, que é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. As substâncias simples e compostas. As substâncias simples, como podemos observar aqui no slide, são aqueles materiais com composição química constante que possui suas propriedades físicas bem definidas, tais como os pontos de fusão e ebulição e a densidade, não variando em determinada temperatura e pressão. Substâncias são consideradas puras quando em uma amostra só encontramos moléculas daquela substância, sem nenhuma outra presente. Vocês podem observar aqui no slide que temos dois exemplos de dois átomos. Nós temos o oxigênio na primeira figura, e o oxigênio na segunda figura. O gás carbônico, desculpa. O oxigênio, embora ele tenha duas moléculas ou átomos, ele poderia ser caracterizado como uma substância composta por ter duas. Mas não, mas é do mesmo elemento químico, constitui uma substância simples. Já na figura 2, que é do gás carbônico, existe tanto molécula do oxigênio quanto do carbono que formam o gás carbônico. Deu para entender a diferença entre substâncias simples e composta? As substâncias simples puras são consideradas puras quando em uma amostra só encontramos moléculas daquela substância, sem nenhuma outra presente. As substâncias simples, ela é formada por apenas um tipo de elemento sob a forma de íons iguais. As substâncias simples, embora tenham duas moléculas ou íons, elas precisam ser iguais e elas se tornam substâncias simples, que é o caso do oxigênio. Embora tenha duas moléculas ou íons, é do mesmo elemento. Temos como exemplo aqui do lado o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, que embora tenha duas moléculas, mas é do mesmo elemento químico, são consideradas substâncias simples. Os átomos dos elementos podem aparecer na forma isolada também, sendo substâncias monoatômicas e formar moléculas diatômicas ou tritônicas. Como o próprio nome já diz, monoatômicas, ela tem uma única molécula, que é o caso do gás hélio. Diatômica, ela tem duas moléculas, que é o caso lá do oxigênio. E triatômica, temos o exemplo do gás ozônio, que ela tem 3 moléculas, poderia ser uma substância composta. Por ter 3, o oxigênio por ter 2, mas a gente tem que observar que é da mesma molécula, que é do mesmo elemento químico. Embora tenha 2 moléculas, 3 moléculas, que é o caso do gás ozônio. Entenderam? A diferença de substância simples para a substância composta? Já a substância composta pode ser formada por mais de um tipo de elemento, sob a forma de íons diferentes. Não existe limite para o número de átomos que formam uma molécula de uma substância composta. Uma substância composta pode ter infinitos átomos, entendeu? Não tem limite para o número de átomos que formam uma substância composta. Vocês podem observar aqui no slide que temos o dióxido de carbono e o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, e a água, que é o H2O. São 2 moléculas do oxigênio e uma de hidrogênio. Substância composta. E substância composta, ela não existe limite para o número de átomos que formam a substância composta.
Substância pura é a espécie de matéria constituída por átomos ou por moléculas quimicamente iguais, de modo a apresentarem características bem definidas. Assim, se numa porção de matéria existirem átomos ou moléculas quimicamente diferentes, não teremos uma substância pura, teremos o quê? Uma mistura. Quando numa porção de matérias, só para fixar, existirem átomo ou molécula quimicamente diferente, porque para ser uma substância, elas precisam ser iguais. Se elas forem diferentes, ela já não é mais uma substância, e sim uma mistura. Tanto as substâncias puras como a mistura, elas podem receber diversas classificações, conforme determinadas características comportamentais na natureza. As substâncias são aquelas compostas por unidades químicas iguais, seja átomos ou moléculas. Elas possuem propriedades químicas e físicas próprias e podem ser classificadas como simples e composta. O Dalton, ele usa as esferas para representar os seus elementos. A junção de duas ou mais substâncias puras formam misturas. As misturas podem ser homogêneas e heterogêneas, que será o assunto da nossa próxima aula. Mas, se vocês observarem esse desenho aqui, nesse slide, é como Dalton reconhece e representa as suas substâncias. No primeiro desenho, temos o oxigênio, que embora tenha duas moléculas de oxigênio, mas é do mesmo elemento químico. E no segundo desenho, nós temos várias substâncias, todas compostas. Temos exemplo aí da água, H2O, duas moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio. Aqui é só para vocês observarem a maneira como o Dalton, ele reconhece os seus modelos, entendeu? O modelo de Dalton. Ele geralmente vocês vão encontrar, quando vocês verem provas na internet, vai fixa logo, aquele modelo ali reconhecido pelo modelo de Dalton. Entendeu? As substâncias puras são aquelas, só para fixar mais um pouco, as substâncias puras são aquelas compostas por unidades químicas iguais, sejam nos átomos ou nas moléculas. Se forem diferentes, já não é mais uma substância, vai se tornar uma mistura. E as misturas, elas são homogêneas e heterogêneas. Elas possuem propriedades químicas e físicas próprias e podem ser classificadas como simples ou compostas. Entenderam? Um exemplo bem conhecido de uma substância composta é o nosso sal de cozinha, é o cloreto de sódio. Entenderam? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fica aqui uma frase: dar o melhor de si é mais importante do que ser o melhor. E até a próxima aula. Agradeço a todos pela atenção. E a próxima aula, para fechar a nossa sequência didática, será sobre mistura, que são as misturas homogêneas e heterogêneas. Tchau e até a próxima aula.